Existe um momento onde todo o acúmulo de experiência na nossa vida começa a criar um sentido, ele começa a criar uma personalidade, um direcionamento e um autoconhecimento sobre si. Nessa fase, quando somos crianças, a gente não tem uma noção, a gente ainda não se vê diferente, a gente não sabe determinar o que são as coisas direito, a gente não tem todo um apanhado de distinção e avaliação, como que a gente compreende as coisas, a gente só está experienciando tudo pela primeira vez. E aos poucos isso vai se formulando, vai se diferenciando e criando um sentido sobre si, sobre a realidade, diferenciando quem somos, quem que é o resto, o que que é o todo, e aos poucos isso vai se construindo. Além de toda a informação contida em nós mesmos, para quem acredita na teoria de inconsciente coletivo de Jung. Basicamente uma mescla de diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tornando que nós sejamos possíveis como somos, né? E existe algo fundamental nessa situação, que é a vivência de cada instante. A partir desse acúmulo nós nos desenvolvemos, e a partir desse acúmulo nós nos tornamos o que somos hoje. Hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como o ato de experienciar, vivenciar a realidade nossa pessoal e afora, com todas as situações possíveis, né? Se permitir experienciar tudo isso que nós percebemos de forma consciente, pode mudar todo o nosso sentido e conhecimento, entendimento sobre a vida e como isso é transformador para a realidade de cada um, acerca do mundo afora e de dentro de si mesmo. Experienciar é viver de experiência, de colocar as coisas em práticas, em ação, viver ela. Uma ideia que vai além do sentir materialmente, né? A relação que a gente constrói com a situação que está sendo vivenciada, é como a gente experiencia toda a situação, não só de troca de informação do mundo físico através dos nossos sentidos para com o meio, mas como a gente absorve aquela informação, como a gente experiencia, sente ela. Basicamente, para mim, essa é a conceituação do que é experienciar, né? Como a gente abstrai a realidade, percebe ela através dos nossos sentidos sensoriais, mas como a gente também absorve e constrói uma relação, um entendimento sobre aquele acontecimento, embora seja pensado na hora ou não, independente dessa situação, mas é o modo como aquilo fica com a gente. Porque a gente pode perceber isso basicamente quando a gente sente algo, quando a gente vive algo, e tempos passados depois da situação, muito do que a gente consegue às vezes lembrar não é exatamente a ideia do que aconteceu ou exatamente o que aconteceu, mas o que a gente sentiu naquele acontecimento. A gente sempre lembra primeiro às vezes, normalmente, né, a maioria das pessoas, não todas exclusivamente, mas a gente até consegue lembrar com detalhes o que aconteceu no mundo físico, o que aconteceu naquela situação em particular, mas a gente normalmente tende a lembrar primeiro do que nós sentimos em relação àquela experiência, né? Então, para mim, é esse o experienciar, né? O como a gente sente através de um conjunto de situações momentâneas do mundo físico e como a gente absorve aquela situação em conjunto, no momento que está acontecendo, sem dissociar uma coisa da outra, através da nossa percepção mental e como a gente cria um sentimento emocional com aquilo. E por que uma coisa tão básica assim, né, intrínseca à realidade humana e praticamente de não só humana, mas como dos outros animais, foi tão transformador e chocante pra mim, assim. Basicamente eu vivia no mundo mental, né? Toda a construção que eu tinha pra minha realidade ficava fechada e basicamente exclusiva da minha realidade mental. Isso não quer dizer que eu não vivenciava o mundo ali fora, que eu não conseguia experienciar as coisas. Mas tinha uma mudança onde eu acreditava que eu poderia sentir e criar todas as situações que eu poderia viver exclusivamente na minha mente. E assim eu não precisava sair da minha zona de conforto para viver a realidade. Eu não precisava me interagir com os outros, eu não precisava sair de casa para experienciar as coisas. Eu basicamente conseguiria construir tudo na minha mente e criar toda uma situação de vida ali, sem necessariamente estar fora, sem estar necessariamente em contato, criando relações com as coisas. Mas o interessante é que com os estudos de psicologia, os estudos de magia, fica difícil a gente continuar com esse tipo de pensamento, assim, né? A gente começa a ver e entender a distinção entre o que é sentir de fato e o que é pensar sobre sentir. Que ambos nunca vão chegar no mesmo contato de situação de sensação, de entendimento. Que ambos são necessários para que a experiência ocorra. Ambos são necessários para que a gente consiga sentir talvez o mais próximo da plenitude que nos é capaz sobre uma situação.
Então, aos poucos eu fui percebendo que eu precisava viver o mundo real de forma mais intencional, de forma mais presente, mais consciente, do que somente pensar sobre ela. Basicamente, eu fui percebendo isso conforme eu fui tendo uma noção de como as experiências que iam ocorrendo na minha vida, assim, de forma não intencional, iam mudando como eu pensava sobre determinadas coisas, ou como sentia e entendia determinadas situações. Simplesmente pensar me limitaria muito a essa realidade e não me daria todas as possibilidades que poderiam ocorrer de uma vivência de qual eu não vou conseguir construir tudo na mente, eu não vou conseguir imaginar todas as possibilidades. E aí que tá a questão pra mim do experienciar e por que ele foi tão importante e interessante no decorrer dessa minha vida, de tornar mais consciente e mais completo sobre si mesmo, assim. Foi perceber que todos nós temos essas relações. Assim. Chega um momento que a gente quer refletir sobre algo, quer pensar sobre algo, a gente quer imaginar algo. Mas se colocar em prática, se colocar em ação, de estar em movimento junto com a relação das coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo conosco, de forma momentânea, porque é um sequencial de acontecimentos momentâneos que vai ocorrendo, a construção da nossa personalidade, nosso entendimento sobre si mesmo e, consequentemente, o desenvolvimento, que torna tudo isso muito especial, porque ele não tem um acontecimento compreensível e determinado. As coisas vão acontecendo, elas vão se formulando conforme como elas ocorrem. Então a gente não tem como determinar isso, a gente não tem como criar todas as situações na nossa mente, a gente precisa vivenciar e precisa estar ali no meio. E estar consciente sobre as situações, se permitir vivenciar isso, é transformador, tipo, muda todo o relacionamento, como a gente percebe o meio, como que a gente se percebe em relação ao meio, como que a gente se percebe como ser. Coloca a gente em novas situações que provavelmente a gente nunca pensou ou achou que ia experienciar. E isso vai transformando o que nós somos, o que nós entendemos do que somos. E o que a gente entende sobre o meio também. E cria uma relação muito mais forte e poderosa com qualquer outra coisa. As coisas começam a parecer mais simples, a gente começa a ficar mais presente diante das situações, a gente se sente ali no meio, de fato. Isso, a gente se colocando nessa situação, a gente vivenciando isso, não tem como falar que não é transformador, não tem como falar que é insignificante, porque não é. É a gente colocando a nossa vida da forma mais plena possível que a gente consegue vivenciar as coisas, que é sentindo elas, tanto físico quanto mentalmente, ao mesmo tempo. É uma coisa que eu constrói em conjunto. As coisas vão se transformando. E quanto mais a gente se perceber nesses estados, quanto mais a gente se permitir viver esses estados, mais a gente acaba avançando e tendo uma compreensão diferente acerca das mesmas coisas. Isso que é bastante interessante. A gente acaba vendo um desenvolvimento tão grande na vida, a gente consegue ver uma nova perspectiva sobre a realidade, e a gente acaba ficando mais humilde, mais simples, percebendo que nós não temos controle sobre as coisas, a gente não tem o que fazer a não ser experienciar tudo isso. Isso, quando a gente percebe e sente isso no momento, é muito bom. Dá uma sensação de tranquilidade, de paz, de comunhão com o meio, como a gente estivesse sentindo o todo. E acaba revelando muito sobre nós mesmos, né? A gente acaba, nesse experienciar, percebendo muito do que a gente, às vezes, está reprimindo ou não conseguindo entender. Isso é extremamente importante. Basicamente é isso. Isso tem sido mais ou menos minha jornada de ressignificação, né? De tentar entender melhor o que é se experienciar, se colocar nessa situação de experienciar de fato as coisas, né? De se colocar em movimento mútuo com o universo, porque o universo sempre vai estar em mudança e sempre vai estar em movimento. E por mais que a gente ache que a gente está estagnado, parado, as coisas nunca estão paradas. A questão é como a gente pensa e como a gente se coloca diante dessas situações. Então, o vídeo eu queria falar sobre isso porque é uma coisa que foi muito, muito importante pra mim, porque principalmente eu e para as pessoas que são extremamente mentais, né, racionalizam demais e ficam no seu modo intuitivo tentando imaginar todas essas coisas, sentir todas as coisas através da sua própria percepção mental. Então, se colocar diante dessas situações de vivenciar mais, de se dar essa oportunidade de ser algo mais completo, de perceber as outras coisas de um outro aspecto que a gente não está acostumado, é bem interessante, é basicamente uma completude que faz transformar todas as situações. E é isso. Como tem sido pra você essa jornada? Como que é pra você essa percepção do experienciar, né? É uma coisa, assim, interessante de se perguntar. Se você tiver afim, pode comentar aqui, não tem problema nenhum. Uma coisa legal e interessante de trocar essa informação, de criar esse entendimento, de falar sobre nossas perspectivas, do que achamos, do que vivenciamos, ou o que é essa colocação conceitual sobre diante das palavras, que eu acho também muito importante. Então, é isso. Pra você, o que é experienciar?